Tudo na vida é bom ter uma estratégia, você concorda comigo? É bom ter uma boa estratégia, né? Então a gente vai ver strategy, tá? A gente tá falando de desenvolvimento de software, né? Padrões de desenvolvimento de software, tá? Ou design patterns, tá? E um padrão GOF, que é o Gang of Four. Peraí, você não tá entendendo nada sobre isso, então vê a playlist. Tem uma playlist aqui embaixo que tem tudo sobre cada padrão. São 23 padrões, tá? Ou 26, depende de cada. Então seja bem-vindo, se é novo, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada no seu sininho pra ver se tá marcado com 2 tracinhos pra você receber os novos vídeos. Deixa um like no vídeo, que a gente já vai direto. E também, depois do vídeo, você vê... Agora não precisa ver a playlist, tá? Então vamos entrar aqui no Strategy, vamos lá pra tela. Strategy, tá? Strategy, ou estratégia, né? É um padrão de projeto, de software, tá? Padrão de projeto. Então a gente tá falando como projetar um software melhor, como a equipe tá mais antenada a tudo, tá? Do inglês, design pattern, tá? Pode ser chamado de policy. Polícia, policy, tá? Esse padrão foi documentado no catálogo GOF, tá? É um catálogo com 23 aí, padrões de design, né, de software, ou chamado também GOF, Gang of Four, são 4 pessoas, né, que fizeram esse mapeamento dos padrões mais usados no mundo e lançaram esse livro, que mudou a história total da programação orientada a objeto, né? Sendo categorizado como um padrão comportamental. Então a gente tem 3 tipos de padrões, vamos lembrar de criação, os estruturais e os comportamentais, tá? O GOF, ele é um comportamental. A gente já viu, na verdade, todos os estruturais, todos os de criação, tá tudo na playlist, na sequência, tá? Então estamos vendo o Strategy, que é bastante importante. O anterior que a gente viu foi State, tá? Vamos lá. De modo que delega as responsabilidades adquiridas pelas entidades, atribuindo, portanto, comportamento. Assim, a comunicação entre os objetos é aprimorada, pois há a distribuição das responsabilidades. O objeto é representar uma operação a ser realizada sobre os outros elementos da estrutura. O padrão Strategy permite definir novas operações sem alterar a classe de elementos sobre os quais opera. Segundo o catálogo GOF, o padrão tem como meta definir uma família de algoritmos, encapsular cada uma delas e torná-las intercambiáveis. Strategy permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que o utilizam. Vamos ver o padrão e as habilidades dele. Define a família de algoritmos, tá? Algoritmos, entrou essa palavra nova. Encapsular cada algoritmo como uma classe. Permite que eles possam ser trocados entre si. E padrão permite que o algoritmo possa variar independentemente dos clientes que a utiliza. Motivação. O maior incentivo do padrão é a melhoria da manutenção do código, para tal frequentemente usado durante o desenvolvimento de uma aplicação. Para tanto, há necessidade de definir um conjunto de classes para que possam ser alteradas em tempo de execução. Assim, os objetos trabalham de forma independentemente para os possíveis clientes realizarem operações diferentes, sem a dependência da implementação do comportamento de outra classe. E uma aplicação é aplicado em situações em que muitas classes se relacionam a diferentes e diferem apenas no modo de atuação. O Strategy, você irá configurar uma classe que tenha dentre muitos comportamentos fornecidos. Também ele pode ser usado quando há necessidade de uma variação de um algoritmo, ou seja, pode implementar diferentes códigos que chegam no mesmo objetivo, mas possuem determinadas situações e vantagens e desvantagens. Como resolver alguma coisa? Às vezes você pode trabalhar com vários modos de resolução, né? Outra situação oportuna para o uso do padrão é uma aplicação no qual se tem um cliente que não pode ficar exposto à estrutura de dados do algoritmo. Além disso, uma classe tem muitos comportamentos que usam vários comandos condicionais. Um exemplo, um algoritmo pode ficar insatisfatório, pois há a possibilidade de existir grande quantidade de condições, podendo deixar o código mais lento, né? Com o padrão pode-se retirar as condições, criando-se novas classes e estratégias, portanto, melhor desempenho, né? Coisas mais resumidas. Os participantes deles são contest também, tá? Igual no state. É responsável pela criação e manutenção de uma referência de uma classe strategy. O strategy em si, que é a interface comum a todos os algoritmos suportados através dessa interface, o contest pode chamar o algoritmo criado pelo concrete strategy, tá? E o concrete é concreta, né? A estratégia concreta implementa o algoritmo usando interface strategy. As consequências, tá? A família de algoritmo permite a criação de uma hierarquia de classes do tipo strategy, um mesmo contexto. Subclasses alternativas. Acontece o encapsulamento dos algoritmos nas classes strategy, que permite variar o algoritmo independentemente do seu contexto, tornando mais fácil de efetuar possíveis alterações no código. As classes estratégicas com as classes strategy podem excluir comandos condicionais para uma seleção
do comportamento desejado, no momento em que diferentes comportamentos são agrupados em uma classe. É trabalhoso evitar o uso desses comandos para selecionar um comportamento concreto. Escolha de implementações. As classes Strategy pode fornecer diferentes implementações do mesmo comportamento. O cliente pode escolher entre as estratégias aquela melhor que favorece. Clientes devem conhecer as classes Strategy, pois o cliente não compreender como elas funcionam, não poderá escolher o melhor comportamento dela. O custo de comunicação do Strategy e conta-se as classes que implementam a interface Strategy podem não utilizar as informações passadas por ela, ou seja, acontecer uma classe, conta-se criar, iniciar, que não serão utilizados. O maior número de objetos. Então, strategies aumentam o número de classes da aplicação. Em alguns casos, podem diminuir o custo ao utilizar objetos sem estados. É um contexto que podem usar em conjunto, mas se tiver uma mudança no estado, no context, passará para cada strategy. Bom, o strategy, só para resumir tudo isso, é assim, eu consigo nessa classe eu ter várias soluções de formas diferentes, com algoritmos diferentes, tá? Para a mesma questão. Exemplo, quero calcular tal coisa, eu posso uma abordagem A, uma abordagem B, usando formas diferentes, né? Então, mas daí o que acontece? Quando você pensa numa abordagem strategy, você também tem que saber, conhecer o que está lá dentro daquela classe, né? Por que eu vou usar a abordagem A ou B? Porque eu conheço, né? Eu sei que uma é mais rápida que a outra. Alguma, por exemplo, ele vai fazer. Vou dar esse exemplo prático, vai. Se eu tiver uma situação que eu tenha que, por exemplo, um tradutor que é traduzido do português para o inglês. Eu tenho uma classe de tradução. E essa classe ela pode traduzir de uma forma automatizada, bem seguindo regras léxicas, e traduz. Ou ela pode consultar um thesaurus, um banco de dados, um dicionário. Só que isso, de consultar o dicionário, vai ter que ter request, HTTP para buscar mais dados, fazer inteligência artificial para quê? Para o texto final sair 10% melhor. Ele vai construir uma coisa melhor na tradução. Porém, isso me custaria tipo 10 minutos de processamento, porque eu tenho que acessar dicionário, API, um monte de coisa. Então, a Strategy te dá a possibilidade de você ter dois códigos. Um falando assim, uma coisa meio rápida, e uma outra, você vai gerar uma tradução imediata, e depois você tem um tempo hábil para depois gerar uma tradução melhorada daquilo. Então você faz em duas camadas. Faz a primeira, a segunda você sabe que vai demorar, deixa fazendo, quando já atualiza. Então você consegue entregar uma coisa em tempo real e ao mesmo tempo ter uma melhoria futura disso, né? Basicamente seria isso. Aqui eu vou dar um exemplo em Java, eu não vou entrar muito nos exemplos específicos de linguagem para a gente ter o conceito. Entendeu bem? Eu vou resumir novamente o conceito para a gente ver. Tá? Strategy é um padrão de projeto de software, em inglês design pattern, né? Pode ser chamado de policy, ok? Policy. Esse padrão foi documentado no catálogo GOF, Gang of Four, sendo categorizado como um padrão comportamental de desenvolvimento. Desse modo, delega responsabilidades adquiridas por entidades, atribuindo, portanto, comportamento. Assim, a comunicação entre os objetos é aprimorada, pois há distribuição de responsabilidade. Tranquilo, aqui eu nem falo dele ainda. O objetivo é representar uma operação realizada sobre os elementos com uma estrutura de objetos. O padrão Strategy permite definir novas operações sem alterar as classes dos elementos pelos quais opera. Segundo o catálogo GOF, o padrão tem como meta definir uma família de algoritmos, ok? Então isso que eu quis falar. Definir uma família de algoritmos, encapsular cada um delas e torná-las intercambiáveis, tá? Strategy permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que a utilizam. Então, como eu te dei esse exemplo da tradução para idiomas, né? Quando eu tenho, por exemplo, eu preciso, nesse caso, vou falar um pouquinho, eu preciso traduzir do inglês para o português, eu vou fazer um método chamado translate. Só isso. Só que daí o que acontece? Eu posso ter um translate usando uma lógica A, que é um algoritmo, uma lógica, que é um algoritmo, né? E ter uma lógica B, a lógica B ela é muito mais pesada, ela vai precisar de requisitar API, web server, e blá, 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 blá. Demora, que o negócio de 10, 15 minutos não termina. Dependendo do meu cliente, eu posso falar o seguinte, peraí, vamos supor que eu falo assim, a minha rede está instável, está sobrecarregada. Eu entrego na lógica A, que é uma lógica mesmo, tem um algoritmo de conversão, né? E entrego aquilo mais rápido, né, para o meu cliente. E depois eu faço, mas agora eu tenho tempo, eu posso entregar em 15 minutos. Daí eu aciono a lógica B e o algoritmo B resolve com um monte de variável. Vai entregar um texto melhor, a tradução vai ficar melhor na lógica B. Mas em muitos casos eu tenho uma A também, que é uma coisa lógica, acabou.
A B vai precisar de muita informação, inteligência artificial, looping, entrar em recursividade, e palavra por palavra ele vai checar sinônimo do thesauro e coisa assim. Então você pode, a strategy é estratégia. Qual estratégia eu uso, né? Eu tenho A e B, eu vou reduzir aqui eu vou usar um cache, eu não vou ler em tempo real. Tudo isso é um algoritmo A ou B, é legal, né? Muito interessante. Então, pessoal, valeu a pena, né? Você é muito bem-vindo ao canal, você que é novo, tá? A gente tá vendo sobre design pattern de software, tá? Projeto de software, tá? Dá uma olhada, tem uma playlist aqui com tudo na sequência. Meu nome é David Baltazar, tá ficando bem legal aí. Obrigado pela presença aí também, tá? Não esquece, se você acabou de chegar, tá novo, botou inscreve-se, dá uma olhada no inscreve-se, checa sempre seu sininho, se tá ativado, porque às vezes marca alguma coisa. Like no vídeo, próximo vídeo a gente vai para um outro, tá? Estamos quase acabando. O template method, tá? Então, depois, faltam só mais duas, a gente já cobriu todas as comportamentais, as de criação e estruturais padrão Goff inteiro, tá? Falando só duas. A próxima é a template method, então fique ligado, até o próximo vídeo.